Vamos começar com geometria analítica. Toda vez que a gente começa a estudar geometria analítica, nós vamos começar a relacionar o ponto no plano cartesiano. Então, antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito e curtir o vídeo, né? Se no final desse vídeo você gostar, e não esqueça de curtir esse vídeo. Para representar um ponto, usaremos o plano cartesiano. Então, a gente precisa do plano cartesiano e o ponto a gente determina com letra maiúscula. Então, se eu virar e falar assim, olha, vamos colocar que aqui é 2 e aqui é 1. Isso aqui é o meu ponto A. Se eu falar que eu tenho aqui eu vou falar que vai ser menos 2, tá mais ou menos a mesma distância, e aqui menos 1. Então, eu determinei um ponto B. Então, o que a gente está falando? Que A, isso aqui é o meu valor de X, aqui é meu valor de Y. Abscissa ordenada. O ponto, ele é determinado sempre abscissa e ordenada. Então, esse ponto A vai ser de abscissa 2 e ordenada 1. Esse ponto B vai ser de abscissa menos 2 e ordenada menos 1. Então, só para a gente relembrar, são pontos que a gente coloca no plano cartesiano. Aqui é o nosso eixo da abscissa, aqui é o eixo das ordenadas. Agora, eu quero calcular a distância entre dois pontos. Então, eu tenho o ponto A, tenho o ponto B, e eu quero saber essa distância entre esses dois pontos. Sabendo que, para formar o ponto A, eu precisei de X e o Y de A. Para formar o ponto B, eu precisei do X e do Y de B. Para determinar essa distância, nós vamos a gente vai colocar um ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P. E eu vou unir. O que acontece aqui? Eu consigo mostrar que a distância AB que eu quero, ela está relacionada com um triângulo retângulo. Então, ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo. E eu também consigo determinar tanto esse cateto quanto esse, mesmo não determinando valores. Por quê? Porque quando eu falo de AP, eu vou estar falando da distância, e distância é módulo, tá? Por isso que eu vou colocar o módulo, da distância de XB menos o XA. Quando eu estou falando, então eu estou falando de AP, do A até o P. Quando eu estou falando de BP, eu estou falando dessa distância, que é a mesma que está no meu plano. Então, eu estou falando de YB menos YA. Lembrando que distância é modular. Agora, vamos substituir o que a gente tem. Se isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso usar A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o meu A? É a hipotenusa, porque aqui formou um ângulo reto, não é isso? Está em frente ao ângulo reto. Essa hipotenusa é a distância que eu quero. Então, distância AB ao quadrado vai ser igual. Aqui, se você vai fazer o X primeiro ou o Y primeiro, como é uma soma, não altera. Só que a gente vai fazer o X, tá? E o que eu falei, então? Que eu vou pegar AP, que é a minha distância, estou chamando aqui de B, mais BP. Então, agora, quem é AP? Então, a minha distância AB vai ser igual
é só eu copiar o que está ali, ó, porque já está ao quadrado, então já é modular, sempre vai dar um resultado positivo. Então, eu vou colocar xb menos xa mais yb menos o ya. Isso aqui está ao quadrado. Então, quem é a minha distância AB? Vai ser a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Essa fórmula é a que a gente vai usar para calcular a distância entre dois pontos. Por quê? Porque eu não preciso toda hora estar fazendo isso aqui, tá? Então, eu já demonstrei, agora vamos usar essa fórmula. Vamos ao exemplo. Primeiro exemplo. Determinar a distância entre os pontos. Então, exemplos. Determinar a distância entre os pontos. O meu ponto A tem coordenada 4 e 2 e o ponto B tem coordenada 1 e menos 2. Então, o que eu tenho que lembrar? Esse aqui é meu XA, esse aqui é o YA, esse aqui é o XB, esse aqui é o YB. Qual a fórmula mesmo? Distância de AB vai ser a raiz quadrada de XB menos XA mais YB menos YA, tudo ao quadrado. Então, a minha distância de AB, quem é meu XB? 1. Quem é meu XA? 4. Quem é meu YB? Menos 2. Quem é meu YA? 2. Então, a distância de AB, 1 menos 4, menos 3. Menos 2 com menos 2, menos 4. Então, a distância de AB vai ser 9 mais 16, que é raiz de 25, que é igual a 5. Então, nesse primeiro exemplo, eu dei as coordenadas e estou pedindo a distância. Qual outra forma, uma das outras formas que pode aparecer? Eu posso colocar que calcule o valor de x, sabendo que A, aí eu vou colocar as coordenadas de A, x e 10, B, menos 3 e 2, e a distância de AB é igual a 10. Então, vou usar a mesma fórmula. Falou de distância, mesma fórmula. Então, distância de AB, xb menos xa ao quadrado, yb menos ya ao quadrado. Distância de AB, 10. Meu xb, menos 3. Meu xa, menos x. Mais yb, 2. Menos 10 ao quadrado. Imagina que eu tenho, primeiro, eu preciso para facilitar minha conta, tirar essa raiz. Então, para tirar essa raiz, qual vai ser a regra que a gente já trabalhou e a gente sabe que pode usar? Eu posso levar todos os dois termos ao quadrado, porque quantitativamente não vai alterar o valor. Então, eu tenho que 100 vai ser igual a menos 3 menos x ao quadrado mais menos 8 ao quadrado. Imagina que eu tenho assim, olha,
isso aqui é um produto notável, tá? Então, isso aqui a gente imaginar que a gente tem menos A menos B ao quadrado, certo? Se eu tiver eu vou colocar, por exemplo, assim, olha, eu tenho 2 vezes 5 ao quadrado. Eu posso fazer 4 vezes 25, que vai dar 100, ou eu posso multiplicar, que vai dar 100, concorda? Por que eu estou mostrando isso? Por causa do que eu vou fazer aqui com esse menos 3. Eu vou, na verdade, escrever em forma de produto e colocar os 2 ao quadrado, igualzinho eu fiz ali do lado. Então, 100 vai ser igual. Eu vou escrever isso aqui como menos 1 ao quadrado vezes 3 mais x ao quadrado. Então, quando eu tenho menos e menos, eu posso colocar o menos 1 em evidência. Então, vai ficar menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 que multiplica 3 mais x. Como que eu sei que é a mesma coisa? Multiplica que você vai ver. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1 vezes x, menos x. Então, eu posso fazer isso. É o que eu fiz ali. Como os dois estavam ao quadrado, eu coloquei ao quadrado. Mais 64. Então, 100 vai ser igual. Menos 1 ao quadrado é 1. E isso aqui é um produto notável. 3 mais x ao quadrado mais 64. Então, a gente tem 100. For só mudar de lado aqui. 1 vezes isso vai dar isso mesmo. 1, 3 mais x ao quadrado igual a 64 menos 100. Então, 3 mais x ao quadrado menos 36. Multiplicando por menos 1, 3 mais x ao quadrado igual a 36. Se eu tenho esse valor, 3 mais x ao quadrado, é o quê? 3 mais x que multiplica 3 mais x. 9 mais 3x mais 3x mais x vezes x ao quadrado. Ou, o que eu posso falar? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, o que a gente tem? X ao quadrado mais 6x menos 27. Porque 36 vai passar negativo, então vai dar menos 27. Se eu quero resolver uma equação de segundo grau, eu vou usar a fórmula da solução de uma equação de segundo grau. Delta b ao quadrado menos 4ac, delta 36, 4 vezes 1 vezes menos 27, 36 mais 27, 54, 108. Então, delta 144. Se o delta é 144, então x menos b, mais ou menos a raiz de delta, por 2a. Então, x vai ficar menos 6, mais ou menos 12, dividido por 2 vezes 1. Então, eu tenho x' e o x, duas linhas. Menos 6 com mais 12, 6. 6 dividido por 2, 3. Menos 6 com menos 12, menos 18. Dividido por 2, menos 9. Então, o que a gente acabou de saber? Que o meu x, se o meu x for 3 ou se o meu x for menos 9, a distância entre o ponto A e B vai ser o 10 que foi pedido. Então, tem que ter um pouquinho de atenção, mas não é nada que tenha alguma dificuldade que vocês não vão conseguir fazer os exercícios. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de curtir o canal, de inscrever e curtir o canal.